Bom dia. Que frio, não? Eu estava aqui embaixo com muito frio e com muito medo, ansioso para poder estar aqui em cima. E eu vi o Marcos Vinícius fazendo a ceia. Me encorajou muito, porque um mês de cristão e subir aqui em cima perante todos vocês e poder falar, uau, me encorajou muito. E eu creio o quão foi difícil para ele poder estar aqui. E é o que vamos falar hoje, o preço de seguir Jesus. O quão é difícil seguir Jesus. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 9. Vamos ler do versículo 57 ao 62. Bom, antes de lermos esses versículos, eu queria fazer um panorama desse capítulo 9, que é bem interessante, para quando nós lermos esse trecho, ficar algumas coisas claras em nossa mente. Nesse capítulo 9, Jesus percebe que os seus discípulos, eles estavam admirados com ele, por tudo que eles viram o próprio Jesus fazer. Se olharmos bem nesse capítulo 9, Jesus fez milagres, Jesus multiplicou pães, Jesus curou pessoas, Jesus expulsou demônios, Jesus foi até transfigurado perante Pedro, Tiago e João. E com tudo isso, Jesus percebe uma falta de maturidade, de responsabilidade de seus discípulos, ao ponto que em um trecho do capítulo 9, os próprios discípulos começam a discutir quem seria o mais importante entre eles. E aí Jesus fala que o mais importante entre eles deveria ser o mais humilde. Jesus parece dizer nesse capítulo 9, olha, vocês estão vendo os milagres que eu estou fazendo, vocês estão andando comigo, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é incrível. Mas olha só, me seguir não é fácil. Me seguir é algo muito sério. Meus discípulos precisam se negar. E muitas pessoas queriam segui-lo. Então Jesus, nesse cenário de Lucas 9, ele percebe e ele precisa tomar uma atitude. Ele vê a necessidade de ter uma conversa mais real com essas pessoas. Uma conversa mais sincera, trazendo para o nosso linguajar, ter um papo reto com essas pessoas, de mostrar os prós e os contra. Ele deixa muito bem claro o que uma pessoa precisa fazer para ser seu discípulo. E é o trecho que vamos ler agora, o quão sério é seguir Jesus. Mas antes de lermos, vamos fazer uma oração. Vocês me acompanham a oração, por favor? Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela oportunidade que temos de poder adorar o Senhor, Deus. Obrigado por esse dia com muito frio, mas onde o Senhor nos aquece, aonde o Senhor nos dá uma casa, aonde o Senhor nos dá um teto, um cobertor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, Deus. Obrigado por esse culto, porque temos uma grande oportunidade de adorar o Senhor de coração, Senhor. Fique com as minhas palavras, que possam ser as tuas palavras, que a tua palavra venha alcançar os nossos corações. Me dê amor, me dê temor ao Senhor, me dê coragem de poder pregar a tua palavra, Senhor. É um privilégio estar aqui, mas eu sei da responsabilidade que é, Deus. Eu oro pelos nossos corações, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha nos desafiar, Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que eu oro grato, amém. A partir do versículo 57, fala assim, quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus, eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar, aonde o Senhor for. Então, Jesus disse, as raposas têm suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar.
Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Amém. Vamos analisar as 3 conversas, que é bem interessante e podemos tirar algo para nós com certeza. Vamos iniciar no versículo 57 e o versículo 58, quando esse homem se prontifica a seguir Jesus. Ele está todo entusiasmado, e aí Jesus fala para ele: olha, as raposas têm suas covas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde descansar. Jesus está a caminho de Jerusalém, aonde ele vai morrer. É a última passagem de Jesus por essa cidade. E uma das ênfases do próprio Jesus é o ensino sobre o significado de segui-lo. Este homem, ele estava oferecendo para seguir Jesus. Ele estava se prontificando a ser o companheiro de Jesus e ser seu discípulo. E com muita alegria esse homem queria seguir Jesus. E segundo Mateus, no capítulo 8, no versículo 19, Mateus relata esse trecho que lemos. E Mateus fala que esse homem, ele era um escriba, ele era um mestre da lei. E um mestre da lei, ele é conhecedor do Antigo Testamento. Jesus menciona ao longo do seu ministério que ele era o filho do homem, o filho de Deus. E este homem, entusiasmado, ele queria seguir o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus é poderoso e glorioso. Como vimos alguns trechos do capítulo 9. E quem não quer seguir, ou quem não quer estar perto de uma pessoa que tem poder? Estar próximo de pessoas que têm poder traz segurança, ou até mesmo conforto. Este homem estava buscando isso em Jesus, no Filho de Deus. E Jesus leva a esse homem uma reflexão muito sóbria. Olha, você quer me seguir? Muito bom, legal, é incrível. Mas, porém, envolve sacrifício. Você está disposto a se sacrificar? E ele leva esse homem a essa reflexão. O Filho do Homem poderoso e glorioso possui menos que as criaturas irracionais. O Filho do Homem poderoso possui menos que as raposas e do que os pássaros. As raposas têm suas covas, os pássaros têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem, o Filho de Deus, não tem nem onde descansar. O que o mundo nos fala é para termos segurança e conforto. O mundo expõe isso para nós o tempo todo. Ter segurança e ter conforto. O conforto que o mundo fala é de termos uma boa casa, precisamos buscar conforto, precisamos ter um bom carro, precisamos ter um bom emprego. Eu vou deixar uma coisa aqui muito bem clara, irmãos. Ter uma casa boa, ter um bom emprego e ter um bom carro, isso não é pecado. Porque Deus nos abençoa e isso é as bênçãos de Deus. Mas Jesus está falando aqui de um sacrifício pessoal. Se estamos dispostos até mesmo em sacrificar o nosso conforto em prol ao reino de Deus. Olha, eu estava em um conforto espiritual. Vou falar um pouco da minha vida para vocês. Esse ano eu vou fazer 7 anos de cristão. E eu sempre servi no ministério de louvor, sempre toquei meu violão, sempre consegui tocar meu piano. Depois eu e Vânia passamos a liderar uma igreja em casa.
participávamos dos cultos todos os domingos, reuniões de líderes. Isso estava sendo muito bom para nós. Estávamos animados com tudo isso. Mas precisávamos de algo que desafiasse a nossa fé. Talvez você possa estar passando por isso hoje. E aí que está o X da questão. Para você não cair num conforto espiritual. Para viver uma vida cristã mais emocionante, precisamos desafiar a nossa fé. E nós estávamos com isso em nosso coração, de desafiar a nossa fé, de dar um passo a mais. Como que podemos fazer isso? E aí Deus manda para nós a missão de Ribeirão Preto. Foi o ponto que nós falamos, é agora. Vamos dar um passo de fé. Vamos desafiar a nossa fé. Eu tenho os meus medos, eu tenho as minhas inseguranças. Eu sei que tem coisas que eu não sei fazer. Olha, tem sido muito desafiante. Deus tem mexido com todas as estruturas da nossa vida, espiritual, emocional. Mas tem sido incrível poder aprender coisas novas e ser desafiado por Deus a crescer em áreas da minha vida. Nós estamos fazendo aula de português. Olha que desafio, gente. Precisamos melhorar o nosso linguajar. Ontem, estávamos fazendo aula de português e a professora deu uma provinha para mim e para a Vânia. E é muito desafiante, porque precisamos voltar a ver coisas de 10 anos atrás, coisas de verbos, pronomes. Meu Deus, fazia tempo que eu não via isso na minha vida. Mas é algo que desafia. Pô, mas é incrível você poder aprender coisas novas, ou poder fazer coisas novas para Deus. Não é fácil, também estou aprendendo a fazer pregações. Não é fácil poder estar aqui perante vocês e poder pregar, mas eu tenho aprendido, tenho irmãos que estão se dedicando a me ajudar a poder pregar a palavra de Deus. Olha, irmãos, e Deus nos dá várias oportunidades para sairmos do conforto espiritual. Nós estamos em uma igreja que tem mais de 1.200 membros. Tem muita coisa para fazer como igreja. Tem muita coisa que precisamos fazer para poder talvez sair do conforto espiritual. Qual é o seu medo e a sua insegurança hoje? Sonda o seu coração. Quais são os seus medos e as suas inseguranças? Desafie sua fé. Será um grande passo para você crescer espiritualmente com Deus. É o que temos feito. Tem sido desafiante, mas tem sido muito especial poder crescer com Deus. Para e pensa. Como você pode servir mais na igreja? Como que você pode servir mais na sua igreja em casa? Como que você pode servir mais as pessoas? Como você pode ajudar? Ou como que você pode, de repente, ligar para uma pessoa e encorajá-la? Quem você gostaria de visitar? São pontos que desafiam o nosso conforto, de sair desse conforto, de dar esse primeiro passo e poder fazer as coisas para o reino de Deus. O sacrifício faz parte da vida de um seguidor de Jesus. E é exatamente isso que Jesus fala para esse homem. Você não vai ter conforto se você me seguir. Seguir o Filho do Homem, seguir o Filho de Deus, precisa ter uma autonegação. Você precisa se negar para poder me seguir. Bom, vamos para a segunda conversa. No versículo 59 e o versículo 60, quando fala assim: aí ele disse para outro homem, venha comigo. Mas ele respondeu, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Existem duas histórias para esse contexto. A primeira é que o pai desse homem, ele tinha morrido
E ele pediu para Jesus sepultar seu pai, e logo em seguida ele iria voltar e iria seguir Jesus. Essa é a primeira história. A segunda história é que o pai desse rapaz estava vivo, ele iria esperar o pai dele morrer, ele iria sepultar seu pai, e depois ele iria voltar e iria seguir Jesus. A maioria dos estudiosos alegam que a segunda história seria a mais real. O pai desse homem estava vivo, ele iria esperar o pai morrer, iria sepultar o pai, e depois ele iria seguir Jesus. Eu também acredito nessa segunda história, eu creio que essa segunda seria a verdadeira. Mas o interessante é que este homem, ele não disse nada o que era contrário à sua época. Pelo contrário, ele estava cumprindo o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Este homem estava cumprindo um dever de um bom filho judeu para com seu pai. Esperar seu pai morrer e enterrar, dar um sepultamento digno ao seu pai. Ele estava cumprindo um dever judaico. E quando Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, dá um entender, parece que ele está sendo insensível. Uau, deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Pô, mas era o pai do cara. Mas a mensagem central não é essa. O que ele está querendo dizer é que não devemos nos esconder nas obrigações e nos deveres do dia a dia. Deixando de seguir Jesus, o deixando de lado para cumprir deveres e obrigações do dia a dia. Irmãos, sempre teremos obrigações a cumprir. Ou vai ser o casamento, ou vai ser cuidar dos filhos, ou vai ser trabalhar, ou vai ser fazer uma faculdade, estudar. Sempre teremos essas coisas em nossas vidas. Não tem como não deixar de fazer essas coisas. Mas isso não deveria tirar o foco de colocarmos o reino em primeiro lugar em nossas vidas. Ele deixa muito bem claro que o mais importante, ou o que deveria ser mais importante para nós, seria o reino de Deus. E eu sei que isso não é fácil. É muito difícil, às vezes a gente nesse ponto acaba se confundindo e colocando algumas coisas na frente do reino. Eu passei por isso alguns meses atrás. Não sei se vocês lembram, eu sei que foi divulgado aqui na igreja, que nós ficamos 25 dias em Goiânia, na casa do Alcides e da Leslie. Nós fomos para lá em março. Um dia antes da viagem, eu estava com a minha mãe estava doente, ela passou uma semana bem difícil, hospital, enfim. E estava tudo programado, já tinha comprado passagem, já tinha falado com o Alcides e a Leslie, eles já estavam nos esperando lá em Goiânia. E um dia antes, eu estava com a minha mãe, e minha mãe começou a chorar, pedindo para mim não ir nessa viagem. Porque o medo que ela tinha, porque ela estava doente, na mente dela, ela falou, filho, eu não posso aguentar muito tempo, talvez você vá viajar, e eu possa morrer, e você não vai estar aqui do meu lado. Não vai para essa viagem, fica aqui comigo. Foi muito difícil. Será que eu não estaria sendo um mau filho? Será que eu não estaria sendo um religioso, talvez? De deixar minha mãe doente e ir para um treinamento lá em Goiânia? A minha mãe chorava, ela segurava nas minhas mãos, falava, filho, não vai, fica aqui comigo, por favor, não vai. E por dentro eu orando, Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar para minha mãe? E foi muito difícil. E nesse momento eu comecei a orar com ela, falei, mãe, olha só, eu preciso ir para Goiânia. É um treinamento, já tem pessoas que já estão nos esperando lá,
confie em Deus, eu vou viajar, a senhora vai ficar super bem aqui, nós vamos nos falar todos os dias pelo Skype, mas eu preciso ir, eu preciso fazer porque eu preciso desse treinamento. Orei com ela, com o coração apertado, cheguei em casa, cheguei chorando, comecei com a Vânia, a gente chorou juntos, comentei com os líderes, eu sei que eles oraram por isso também. No dia seguinte da minha viagem, eu fui umas horas antes para lá, orei com ela, e ela chorando, falei, mãe, vai dar tudo certo, a senhora vai ficar bem, eu vou fazer meu treinamento, vou voltar, a senhora vai estar aqui, vai estar bem também de saúde, mas meu coração apertado, mas eu tinha que ir para a viagem e fui. Incrível, porque eu fiquei lá 25 dias, eu falava com a minha mãe todos os dias, ela não passou mal em nenhum desses dias. A gente voltou, ela estava muito bem. Eu peguei na mão dela e falei, mãe, tá vendo como que Deus é fiel? A senhora ficou bem esses 25 dias. E ela falou, nossa filho, é verdade. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, independente qual é o dever ou a obrigação, Deus cuida de nós. Deus cuida do tempo, Deus cuida das nossas necessidades. Deus, Ele tem o controle de tudo. Deus quer ver o nosso coração. É isso que Ele quer ver. E eu fui na fé, e Deus honrou a minha fé. Aprendemos muitas coisas em Goiânia, passamos tempos incríveis. A minha mãe ficou boa durante todo esse tempo, e eu vi como que Deus, Ele é misericordioso e bondoso. Jesus mostra a esse homem da conversa qual deveria ser a sua prioridade, que deveria ser o reino de Deus. Quais são as prioridades da sua vida hoje? Onde você tem dedicado o seu tempo? No reino ou nos deveres e nas obrigações do dia a dia? Não podemos negligenciar os nossos deveres. Trabalho, estudos, família, enfim. Mas nós não podemos deixar que os deveres do dia a dia tomem o lugar do reino de Deus em nossa vida. Vamos para a terceira conversa. Versículo 61. Outro homem disse, eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Despedir no Oriente Médio pode ter um sentido de pedir permissão. Quer dizer, quem está indo diz, com licença, com a sua permissão. Mais ou menos assim, Senhor, me deixa pedir licença aos meus pais. Na cultura grega, a única pessoa que pode deixar você ir é quem está ficando. Quem está partindo por educação precisa pedir licença para quem fica. Este homem estava dizendo basicamente isso para Jesus. Olha, deixa eu pedir permissão aos meus pais. Se eles aceitarem, aí eu volto aqui e eu sigo o Senhor. Ele estava pedindo licença ou permissão aos seus pais para seguir Jesus. Jesus já responde na hora. Se você coloca a mão no arado e fica olhando para trás, você não serve para o reino de Deus. Vai aparecer uma foto aqui, tentei buscar no Google, de um homem arando a terra, para a gente ter uma noção do que Jesus quis dizer com isso. Aí, obrigado. Aqueles que estão acostumados a arar a terra, eles dizem que é impossível você arar a terra em uma linha reta, se o lavrador de vez em quando ficar olhando para trás. É impossível você fazer uma linha reta e ir olhando para trás, olhando para os lados. Essa tarefa requer muita atenção. Se olharmos para a foto,
O homem, ele está com a mão guiando o animal e a outra mão ele está guiando o arado. Se ele perde o foco e a atenção, provavelmente esse animal ele vai se desviar e vai fazer uma rota torta. Jesus, ele quer dizer isso para nós, olha, estar no reino é ter atenção, é olhar para frente. Não há tempo de ficar olhar para trás, olhar para os lados, não há tempo para isso. Ter concentração é fundamental. E a vida no reino é a mesma coisa. Nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder a atenção do que nos espera, que é o reino de Deus. E esse homem, ele dá desculpas a Jesus. E nós podemos cair nesse mesmo erro, de dar desculpas para tudo. Podemos dar desculpas para não estudar a Bíblia, porque eu não tenho tempo, minha vida é corrida, e aí damos desculpas. Podemos dar desculpas para não pedir perdão a uma pessoa. Ah, foi ela que me machucou, ela que tem que vir falar comigo. Às vezes podemos dar desculpas para não resolver o coração com uma pessoa. Podemos dar desculpas de não termos parceria de oração. Podemos dar desculpas para não estarmos no culto, às vezes. Podemos dar desculpas para não assumirmos responsabilidades na igreja. Jesus estava querendo comunicar nessas 3 conversas o conforto espiritual, colocar os deveres e as obrigações acima do reino de Deus e de dar desculpas. O que ele está querendo nos passar é o seguinte: isso é uma decisão pessoal de cada um e a sua convicção. Dar desculpas ou não será sempre uma decisão sua ou minha. Porque lá no fundo a gente sabe quando é desculpa. O Espírito, ele nos incomoda. Então depende também da nossa convicção. Irmãos, e para concluir, Jesus estava calculando com esses homens. Porque era um privilégio fazer parte da missão de Jesus. Como para nós também hoje, é um privilégio fazermos parte da missão de Jesus. É um privilégio estarmos juntos como igreja. É maravilhoso ver as amizades cristãs que temos como igreja. É maravilhoso ter pessoas que estão prontas a nos ouvir e nos ajudar. É maravilhoso ter pessoas que entram aqui na igreja com a vida totalmente destruída. E através da palavra de Deus, essas pessoas vão mudando de vida. É maravilhoso ver isso. É maravilhoso ver filhos de cristãos sendo batizados. É maravilhoso, é incrível. Ver pessoas dedicando o seu tempo para servir a Deus. Ver pessoas se dedicando em prol à igreja. A vida cristã envolve sacrifício. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O futuro é amanhã. Faça bem as suas escolhas hoje. Sirva a Deus. Glorifique-o com a sua vida. Vamos orar como igreja. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque é maravilhoso, Deus, poder estar aqui no teu reino, Senhor. É muito bom estarmos juntos, é muito bom, Deus, poder olhar para os nossos corações e ver aquilo, Deus, que o Senhor espera de nós. Nos ajuda a poder meditar em tudo que o Senhor falou aos nossos corações, nos ajuda a poder olhar para nossas vidas, Deus, e buscar, talvez sair do conforto, Pai. Talvez parar de colocar as obrigações e os deveres acima do teu reino, Deus. Parar de, talvez, de dar desculpas. Precisamos ter atenção no reino do Senhor, Deus. Nos ajuda, Deus, a poder focar a nossa mente e o nosso coração nas tuas coisas, Deus. Por favor, Pai.
Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, que eu oro muito grato. Amém, Deus. Amém, irmãos. Vamos continuar adorando nosso Deus.